Yeah, yeah, yeah. Oh, Deus enviou seu Filho amado para salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. e quando enfim chegar a hora em que a morte eu enfrentarei, Sem medo então terei vitória. verei na glória o meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei Que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Deus único, incomparável. Boa noite, irmãos. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Hoje, já começando pela manhã,
a cumprir o nosso dever cível, e assim seja para a honra e glória do nosso Deus. Vamos ler o versículo 1 Pedro 2, de 13 a 17. Pedir que coloquem na mídia para que nós possamos acompanhar. Diz assim a palavra de Deus: por causa do Senhor, sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é de vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o Rei. Pai amado, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor, grandioso Deus, levantou homens, grandioso Deus, sinceros, homens, grandioso Deus, com mentes voltadas para te servir. E assim, grandioso Deus, que nesse dia se levante aquele, grandioso Deus, que o Senhor irá governar através dele. Por isso, grandioso Pai, abençoe esse povo. Um povo, grandioso Deus, que caminha desde o deserto. Um povo ingrato. Um povo, grandioso Deus, idólatra. Mas, grandioso Deus, nós temos que clamar que só o Senhor é Deus. E o Senhor, grandioso Deus, governe esse mundo para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Vou colocar de pé. E no cantor cristão, número 15. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito, por nós somos teu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a
em pé, vamos continuar também a adorar ao Senhor. Por quê?
Nós temos a nossa coluna de oração. Aqueles irmãos que quiserem vir à frente para estarem orando aqui conosco, pedindo algo, né, e também agradecendo alguma coisa, os irmãos podem vir, nós estaremos orando juntos também aqui na frente. Nós temos a nossa igreja, as famílias da nossa igreja, as famílias que nos acompanham pela internet, a família pastoral, missões nacionais, Rosa Maria, Florentina, Marlon, Sara, filha do nosso irmão Wellington, Jorge e Deise. O irmão Jorge hoje está aqui, mas ainda está 100%, mas está se recuperando. O irmão Carlos, que está aqui também, graças a Deus pela presença dele. O irmão Carlos Alberto, que também nós temos orado por ele. A Márcia, Gilvânia, Valnério, João, Dirceu, Aidaci, Iraci, Edmeia, Ivonete, Marlene, Deusi, Francisca, Maria Nazaré, Thaisa, bairro de São José, Maricá e autoridades. Eu gostaria também de acrescentar aqui as nossas eleições. Nós estamos decidindo quem governará o nosso país. O nosso Brasil está tomando essa decisão agora e nós não sabemos como vai ser, se vamos ter um segundo turno, se vamos escolher num próximo dia, mas que o Senhor Deus possa estar direcionando essa decisão do nosso país. E as mentes possam estar voltadas para aquilo que agrada a Deus em suas escolhas. E que nós possamos fazer a escolha certa para nos governar. Vamos orar por esse pedido também. Eu gostaria de acrescentar esse pedido. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor, nesse momento, Pai, nós queremos te agradecer pelas bênçãos recebidas. Senhor, muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem ouvido as orações aqui desse lugar e respondido, Senhor, com as tuas misericórdias, com a tua unção, com a tua providência. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem sido misericordioso para conosco. Pai, te pedimos por esses irmãos que estão aqui à frente, que trazem em seu coração um pedido. Nós te pedimos, Pai, que tu sondas esses corações, vê as suas necessidades. E, Senhor, que tu possa estar aceitando cada coração do teu trono de graça agora nesse momento. Que tu possas estar também com os irmãos que estão aqui em nossa igreja, que tenham também alguma necessidade em seu coração, que tu possas estar, Senhor, olhando essa necessidade e levando também para o teu trono de graça. E, Senhor, aquele que nos assiste pela internet, toma-o em tuas mãos também e vê aquilo que ele necessita. Abençoa a nossa coluna de oração, Pai. Toma cada nome citado em tuas mãos, cada pedido, e responde conforme a tua santa e bendita vontade. Senhor, nós te pedimos, Pai, todos esses pedidos, no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, no dia 22 desse mês, nós temos a nossa festa missionária, que será num sábado e o horário será às 19 horas. A gente não esquecer que será tudo voltado para missões, tudo aquilo que nós fizermos arrecadado será para a campanha de missões. Cristina tem uma palavra também agora para o dia 12. Boa noite, irmãos. Boa noite. No dia 12 de outubro, vai cair numa quarta-feira. Nós vamos aproveitar a própria quarta-feira, 5 horas da tarde, e nós vamos fazer um lanchinho para as nossas crianças. Aí, Nice, pode trazer a Tatá, gente. Tatá, trazer você. Ela riu. Ela sabe. Aí nós vamos fazer ali atrás, brincadeira, lanchinho, mas nós só vamos fazer com as nossas crianças da igreja, tá bom, irmãos? Para que possamos fazer uma coisa bem legal. Eu estava pesquisando, as coisas são muito difíceis, muito caras. Aí nós vamos aproveitar o momento da tarde. Vai começar às 5, aí já fica para o culto da noite. Vai ser na quarta-feira, no dia 12 de outubro. Estou preparando uma coisa bem bacana, tá? Para as crianças da nossa igreja. Deus abençoe. Fica de pé e vamos continuar louvando ao Senhor. Você trouxe seu dízimo, a sua oferta, coloque diante de Deus. Eu digo sempre, primeiramente, coloque a sua vida diante do Senhor, porque Ele é fiel, justo e bom. Senhor, eu te quero.
nós vamos estar refletindo nos Salmos 39. E o tema da nossa mensagem é vivendo na esperança que está no Senhor. Nós vamos estar lendo na Nova Tradução Linguagem de hoje. Salmo 39. Diz assim a palavra de Deus: eu disse, vou ter cuidado com a minha maneira de viver, e não vou deixar que a minha língua me faça pecar. Enquanto os maus estiverem em volta de mim, não falarei nada. Fiquei calado, não disse uma palavra, nem mesmo a respeito de coisas boas, mas o meu sofrimento piorou ainda mais. E o meu coração ficou muito aflito. Quanto mais eu pensava, mais agoniado ficava. Então comecei a perguntar: ó Senhor Deus, quanto tempo ainda vou viver? Mostra-me como é passageira a minha vida. Quando é que eu vou morrer? Como é curta a vida que me deste, diante de ti a duração da minha vida não é nada. De fato, o ser humano apenas é um sopro. Ele anda por aí como uma sombra. Não adianta nada ele se esforçar, ajunta riquezas, mas não sabe quem vai ficar com elas. E agora, Senhor, o que posso esperar? A minha esperança está em ti. Livra-me de todos os meus pecados e não deixes que os tolos zombem de mim. Não falo, não digo nada, pois foste tu que me fizeste sofrer assim. Senhor, pare de me castigar, pois estou quase morrendo por causa das suas chicotadas. Tu nos repreendes e assim nos castiga por causa dos nossos pecados. Tu destróis como a traça aquilo que mais amamos. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Ó Senhor Deus, ouve a minha oração, escuta o meu pedido. Não te cales quando choro. Como todos os meus antepassados, sou teu hóspede por pouco tempo. Desvia de mim o teu olhar, para que eu possa ter um pouco de felicidade, antes que eu vá embora e não exista mais. Senhor, muito obrigado pela tua palavra lida. Aplica, Senhor, em nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando nós vemos esse salmo de Davi, nós vemos ele de uma maneira colocada, exposta didaticamente, bem diferente daqueles salmos que nós muitas vezes acabamos de ler e tem no final uma mensagem de esperança, não é? No final, a certeza de que algo bom está para acontecer ou já aconteceu na vida do salmista que escreve o salmo. Mas, nesse salmo aqui, parece que Davi ainda continua vivendo um tempo difícil em sua vida, um tempo de aflição. Porque é no meio do salmo que ele cita a certeza de que algo bom vai acontecer. O versículo 7, que é o versículo que nós vamos ter ele como o principal nessa reflexão da palavra de Deus, e agora, Senhor, o que posso esperar? Ele faz uma pergunta e ele mesmo responde essa pergunta. A minha esperança está em ti. A resposta estava em seus lábios. E ele sabia exatamente naquilo que ele podia colocar a sua esperança. Irmão, sempre quando nós estamos assim, prestes a que algo vai acontecer, e isso é uma coisa que engloba muitas pessoas. Por exemplo, nós estamos nesse período aí escolhendo quem vai dirigir o nosso país. Nós temos duas formas de governo que foram apresentadas. E nós, como país, é que vamos decidir
qual que vamos aceitar para nos governar. Depois de 4 anos, depois de 8 anos de governo, porque às vezes um sai e outro, ele sucede aquele governo vindo com a mesma ideologia, com o mesmo pensamento, e muitas vezes ele destrói o país de uma tal forma que até o país se recuperar novamente custa a acontecer, né? E nós estamos aí para escolher. Será que vamos escolher a opção certa? Estou falando de um lado, nem de outro, não. Porque às vezes o que eu acho que é o certo não é o certo, tá? E o que os irmãos acham que é o certo, que é uma outra opinião, que é um outro voto, que é um outro direcionamento, seja o certo. Não estou colocando isso diante da escolha que nós estamos para fazer sobre o governo do nosso país. Mas é que Davi, nesse momento aqui, ele não coloca a sua esperança em coisas terrenas. E é nisso que nós temos que nos firmar, irmãos. Por mais que as coisas não se encontrem da maneira que nós achamos que seria correta diante de nós, Deus ele tem um propósito em toda a história. Deus ele não está alheio ao que está acontecendo aqui no nosso país, não é verdade? Ele não está alheio. Ele sabe exatamente o que precisa acontecer no nosso Brasil. E quando nós ficamos ansiosos com relação a algo que está acontecendo na política, essa ansiedade, ela às vezes nos perturba, às vezes nos incomoda, às vezes ficamos tensos, né? Eu estava ouvindo antes de vir para cá para o culto dessa noite, um dos repórteres dizendo: gente, eu estou ansioso, eu estou querendo saber qual o resultado, eu estou até um pouco agoniado. Bom, a gente não pode ir por esse caminho, né? É claro que no nosso coração tem sempre um pouco de ansiedade. Por mais que alguém chegue aqui e diga assim: não, eu não sou ansioso não. Olha, sempre quando está na iminência de algo acontecer, que é algo importante na nossa vida, nós ficamos ansiosos, sim. Eu admito que eu fico. E os irmãos também podem admitir isso a Deus. Mas, quando nós estamos ansiosos, o que a palavra de Deus nos diz? Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Isso nós não podemos esquecer. Pode-se passar sentimentos em nosso coração, porque o salmista, ele deixa claro que essas coisas estavam passando na sua vida. E como eu falei aqui, lendo esse salmo, a gente vê que ele ainda continuava ainda nesse momento difícil da sua vida, mas ele tinha uma certeza, que a esperança dele está no Senhor. Bom, a primeira coisa que eu aprendo aqui, nesse versículo 1, é que quando eu vivo na esperança que está no Senhor, eu preciso ter cuidado com aquilo que eu falo, com os meus lábios. Porque, às vezes, num rompante de angústia, os nossos lábios podem pecar. E o salmista sabia que isso poderia acontecer com ele. Ele diz assim, eu disse, ele diz para quem? Para ele mesmo, não é verdade? Porque quando nós tomamos as nossas atitudes, quando nós fazemos alguma coisa, não é culpa de ninguém. É um momento em que nós escolhemos tomar aquela atitude, a escolha é nossa. Nós não podemos culpar ninguém pelas nossas escolhas. Ah, eu fui influenciado por alguém. Bom, você sempre tem dois lados a escolher. Você pode escolher um, ou você pode escolher um outro lado. E aquele que você escolheu foi aquele que você decidiu. Ninguém te obriga a tomar uma decisão na vida. Ele diz, eu vou ter cuidado com a minha maneira de viver. Eu estava conversando esses dias com um jovem. Ele se mostrava muito religioso, vamos dizer assim, não é? Porque às vezes as pessoas veem a questão da religiosidade como ser parte de uma crença, algo assim, o que é errado, porque a verdadeira religião
está em Jesus Cristo. Não é verdade? Porque quem fala que é religioso, mas não tem Cristo em seu coração, ele está falando de algo que ele não sabe. Ele não sabe o significado da palavra religião. Significa religare, eu sempre ensino isso aqui na igreja, e é religar o quê? O homem a Deus. E o único que pode ligar o homem a Deus é quem? Cristo Jesus. Então, se alguém diz que é religioso e no seu corpo doutrinário, da sua religião, ele não tem Cristo, ele está seguindo algo falso. Eu conversava com essa pessoa e eu vendo ele no momento em que estava conversando, as atitudes e aquilo que ele fazia, não condizia com uma religião que agradava a Deus. E o salmista sabia que a maneira dele viver, isso definiria, né, qual era a sua esperança. Em quem que ele colocava a sua esperança? Eu tive um tempo, porque ele começou a puxar assunto comigo, e aí foi muito bom, porque ele vinha com os argumentos, eu deixava ele falar, e depois eu explicava, e eu sempre colocando como parâmetro, olha, tudo que eu estou te explicando, eu estou deixando bem claro para você, não é uma doutrina minha que eu fiz como pastor, mas é uma doutrina bíblica, porque todas as vezes que eu ensinava alguma coisa a esse jovem que foi conversar comigo, eu colocava um texto bíblico como base daquilo que eu estava explicando para ele. Tá? E mostrando a ele que o caminho a seguir não era porque veio com algumas coisas, né? Que Deus é um só, porque o Deus de tal lugar é assim. Eu falei, não, não é assim. Não é assim. Não é dessa forma. O Deus que você precisa seguir é o Deus que que escolheu um povo, e esse povo foi o povo de Israel. Nós não podemos sair disso, porque senão não é o mesmo Deus. Se não começar por aí, nós não vamos chegar a Cristo Jesus, que é aquele que religa ao único Deus verdadeiro. E foi ali que Deus, ele começou a se revelar através do povo de Israel. Então a revelação de Deus veio ali. Então esse é o único Deus. Ah, mas os israelitas, eles têm isso, eles fazem isso, fazem aquilo outro, condenam o povo israelita. Você pode até condenar o povo israelita, que realmente eles não aceitaram o Filho de Deus. O próprio livro de João fala, veio para os seus e os seus não os receberam, mas todos aqueles que o receberam e creram, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Ele primeiro começou o seu ministério ali, e é desse Deus que nós temos que pregar, mas também a sua maneira de viver. Eu estava falando com ele também a questão da maneira de viver. Deus, ele quer se agradar da forma que nós vivemos. E é dessa forma também que nós o adoramos, e é dessa forma também que chegamos perto dele. E o salmista continua dizendo, e não vou deixar que a minha língua me faça pecar. Olha, irmãos, quantas vezes a gente vê declarações de pessoas que chegam até a blasfemar de Deus nos momentos difíceis. Botam a culpa em Deus por alguma coisa que, na verdade, é a culpa de si mesmo. Ele é culpado de tudo aquilo que está acontecendo em sua vida, mas ele não consegue enxergar isso. Então, naquele momento, o salmista ele não queria dar um mau exemplo para as pessoas que estavam perto, porque de seus lábios poderiam sair palavras blasfemas, palavras que desagradariam a Deus, então ele calou os seus lábios. E olha, nós temos que tomar muito cuidado, porque muitas vezes nós agimos dessa forma, deixamos escapar alguma coisa que chega a maldizer a Deus, chega a colocar a culpa em Deus, chega a virar até uma blasfêmia. Nós temos que tomar muito cuidado com os nossos lábios, porque deles podem sair palavras que desagradam a Deus. Em segundo lugar, versículos 2 e 3 diz assim,
fiquei calado. Aí entra uma outra situação. Fiquei calado, não disse uma palavra, nem mesmo a respeito de coisas boas, mas o meu sofrimento piorou ainda mais. Olha, não é para que nós fiquemos calados ao conversar, né? No caso, a deixar de conversar com Deus. Deus nos dá a liberdade de nós o procurarmos e nós abrirmos o nosso coração para Ele. E é algo importante para o ser humano ter o psicólogo Deus, o psiquiatra Deus, aquele que nós podemos falar tudo aquilo que nós não podemos falar nem para um psicólogo, nem para um psiquiatra. Às vezes eu fico, né, sem jeito de falar alguma coisa para a Cristina, minha esposa. Ela é minha esposa, que está comigo, que vai me compreender. Mas eu não preciso ficar com vergonha nem preocupado de falar tudo aquilo que está se passando em meu coração para Deus. Eu tenho que colocar diante dele tudo aquilo que me aflige. E assim ele vai cuidar também daquilo que se passa dentro do meu coração. Você precisa desabafar com Deus. Olha, os salmos, o livro de Salmos, sempre quando eu leio algum salmo, que é um salmo de clamor a Deus, começa com um desabafo do salmista. Senhor, até quando? A gente vê também no livro de Abacuque, né, ele falando, Senhor, até quando? Até quando? Até quando? Um profeta desabafando com Deus. E isso é importante para nós. Nós temos que procurar a Deus. Nós temos que contar os nossos problemas para Deus. Tem um cântico que fala isso, né? Vou levar meus problemas para Deus, entregar minha vida para Deus. Eu tenho que fazer isso. Ele é o meu psicólogo, ele vai cuidar de mim. Porque enquanto ele calava a respeito, diz assim, mas o meu sofrimento ainda piorou. E o meu coração ficou muito aflito. Quanto mais eu pensava, mais agoniado ficava. Então comecei a perguntar. E olha, irmãos, quando nós começamos a viver só com os nossos pensamentos no momento de angústia, como isso é difícil para nós. Porque os nossos pensamentos, eles nos trazem muitas vezes só coisas ruins à nossa mente. Vivemos numa dificuldade maior quando nós lidamos apenas com aquilo que pensamos. Certa vez eu estava lendo a respeito de como é o ser humano na psicologia. A nossa maneira de viver é que quando nós começamos a pensar em algo, nós passamos 70% da nossa vida no passado. Quando eu começo a pensar em alguma coisa, eu não penso em algo no futuro ou algo que está acontecendo no meu presente, não, eu vou para o passado. E sempre quando eu penso no passado, eu não busco lembranças boas, não, eu busco lembranças difíceis. Quando eu estou pensando com os meus botões, vamos dizer assim, né? E olha, o salmista, ele estava angustiado com os seus pensamentos. Os seus pensamentos o acusavam, os seus pensamentos o incomodavam. Mas aí ele abre o coração para Deus, ele diz assim, ó Senhor Deus, quanto tempo ainda vou viver? Mostra-me como é passageira a minha vida. Quando é que eu vou morrer? Aí a gente vê como a Bíblia, ela é um livro realmente aberto, que fala a verdade. Salmista, Davi, um homem segundo o coração de Deus, pensando em pensamentos de morte. Ele estava pensando quando é que ele iria morrer. Olha, irmão, não quer dizer que você está em pecado quando essas coisas acontecem na sua vida, não. Isso vem falar ao seu coração, isso começa a incomodar na sua mente, não. Mostra o quê? A fragilidade humana.
Mas nós temos que reconhecer essa fragilidade. O salmista, ele continua no versículo 5: como é curta a vida que me deste. Diante de ti, a duração da minha vida não é nada. De fato, o ser humano é apenas um sopro. E ele ainda por aí, ele anda por aí como uma sombra. Não adianta nada ele se esforçar, ajunta riquezas, mas não sabe quem é que vai ficar com elas. Irmãos, está tendo uma tempestade de nível 4 nos Estados Unidos, na Califórnia. Os irmãos ouviram falar dessa tempestade? Viram o que está acontecendo lá? Olha, quando eu estava vendo, uma coisa que me chamou a atenção foi a beleza do lugar e a beleza das estruturas criadas pelo homem ali naquele lugar também. Eu comecei a olhar, sabe, aqueles carros embaixo de água, virado de cabeça para baixo, os barcos, aquela área ali é uma área de praia, e quando a tempestade veio, falou que a tempestade, mas aquilo para mim é um furacão, né? O vento levando árvore, levando as casas como se fosse papel. Uma das coisas que me chamou a atenção foi olhar aquilo tudo tão bonito, os barcos, as casas, e a natureza vir e acabar com aquilo tudo. E eu fiquei questionando, até falei para Cristina, olha só, quanta beleza. Olha quantas coisas bem construídas, olha quanto dinheiro. Mas aí quando vem a força da natureza, quando Deus permite a destruição das coisas, olha como é que fica destruído. Muitas daquelas casas, depois que a água ela passar por aquele lugar, muitas delas ficarão condenadas. Quando teve o furacão Katrina, ali naquela região onde atingiu e o Mississippi invadiu a cidade, né? Eu agora não esqueci a cidade, invadiu ali as águas do Mississippi, invadiram ali aquele local. Aquela cidade, quando mostra ali aquela região que foi atingida, 70% das casas ainda não voltaram a ser ocupadas. 70% das casas, elas não voltaram a ser habitadas. Só 30% delas tiveram o retorno dos moradores. E aí aquele lugar também foi devastado por um furacão. Olha, irmãos, às vezes a gente se preocupa muito em bens materiais, mas a gente não coloca Deus em primeiro lugar na nossa vida. Davi era um homem que era um homem bem-sucedido, era um homem vencedor, estabeleceu o seu reino, mas olha, ele sabia que tudo aquilo que era de valor, né, para os homens, de dinheiro, de soberania, aquilo não era nada. Era tudo limitado. De uma hora para outra, aquilo dali podia acabar. Olha, a gente precisa colocar sempre Deus em primeiro lugar na nossa vida, tendo nele a nossa esperança. Davi ele continua falando: livra-me de todos os meus pecados e não deixes que os tolos zombem de mim. Não falo, não digo nada, pois tu foste tu que me fizeste sofrer assim. Senhor, pare de me castigar, pois estou quase morrendo por causa das suas chicotadas. Davi entende que aquilo que ele estava passando também era fruto do pecado que ele havia cometido. E quando eu estava estudando a respeito desse Salmo 39, alguns comentaristas falaram: olha, Davi cometeu 2 pecados que realmente trouxe momentos de forte angústia ao seu coração. Um deles foi quando ele trai Urias com a esposa de Urias, e aí toma Betseba por sua esposa, primeiro engravida ela,
providencia que Urias seja morto, e aí depois disso, o filho nasce, e naquele período que o filho nasce doente, Davi naquele momento sofre muito ao ponto daquelas pessoas que cuidavam dele dizer, olha, ele vai morrer, ele não vai se recuperar. E quando o filho morre, eles ficam com medo de falar com Davi, para que pior ainda Davi ficasse. E ele estava ali em jejum, quando as pessoas falam com ele, ele olhou, orava pelo menino. Mas já que Deus não curou, então eu vou voltar a comer, eu vou me recuperar de novo. Aconteceu isso. Mas desse mesmo pecado, foi também, virou uma fonte também de repreensão de Deus. E um profeta vai e fala, ó, da mesma forma que você fez, da mesma forma vai acontecer na tua casa também. E aí se levanta Absalão, toma o seu reino, persegue a Davi. E Davi também passa por um momento de aflição. Mas nesses dois momentos, Davi reconhece o seu pecado. Irmãos, eu não estou dizendo, nunca disse isso. As dificuldades na nossa vida são frutos de um pecado. A doença é sempre fruto de um pecado. Porque muitos pregadores chegam e falam, ó, fulano, você está passando por isso porque você está em pecado. E não é sempre assim. Não é Deus castigando. É algo que é da natureza humana. Ficarmos doentes, passarmos por dificuldades. Até aquela pessoa que está agindo de uma forma correta diante de Deus, o buscando, passa por dificuldades também. Mas em alguns casos, nós temos que usar o sofrimento como algo pedagógico na nossa vida. Fazendo uma reflexão daquele momento que nós estamos passando. Será que eu estou passando por isso? Por quê? Porque eu não estou agindo conforme a vontade de Deus? Porque eu estou em pecado? É uma reflexão pessoal. Foi o que eu falei em um dos domingos passados. Deus nos trata individualmente. E Davi estava sendo tratado naquele momento. E ele reconhecia que a dificuldade no qual ele passava era por causa do seu pecado. Mas em último lugar, eu preciso buscar a Deus. Nos versículos que nós lemos, versículo 39, 7, ele diz, e agora, Senhor, o que posso esperar? A minha esperança está em Ti. No livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 7, diz assim, mas eu abençoarei aquele que confia em mim, aquele que tem fé em mim, o Senhor. Irmãos, nós temos que colocar a nossa esperança no Senhor. Nos momentos mais difíceis, não espere no homem. Eu vou esperar que alguém cuide de mim. Confie no Senhor. Peça para que Ele cuide de você. Abra o teu coração para Ele. Coloque a sua esperança sempre em Deus. Olha, esse mundo nos desaponta muito. Nós ficamos muito desapontados com as coisas desse mundo. Mas em Deus, nós temos sempre a certeza de que Ele vai fazer sempre o melhor para a nossa vida. Confie no Senhor. Busque ao Senhor. Coloque a sua esperança nele. E que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos estar louvando a Deus com mais 2 cânticos. Colocar de pé, irmãos. Declarar ao Senhor
que a tua graça, ela nos basta. Amém. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e e como serafins que cobrem o rosto longe a ti, escondo o rosto pra que veja tua face em mim.
tua graça me basta, em tua presença o meu prazer. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o Espírito Santo esteja com todos nós, esteja com todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Vamos declarar que o reino de Deus, ele vem sobre cada um de nós. Amém? Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam a dizer que tu és o Rei, a dizer que tu és o Senhor. Teu reino sempre é eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora.
fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, ave misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Amém. Temos uma semana abençoada pelo Senhor.